Antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho para você. Se você está querendo começar a sua coleção de Pokémon TCG ou mesmo começar a jogar competitivamente, eu tenho uma dica. Você vai encontrar tudo o que você precisa na loja Freitas TCG, que é a loja com maior variedade de produtos de Pokémon TCG aqui no Brasil. Lá você vai encontrar cartas avulsas, produtos selados em diversos idiomas, tem produtos em português, inglês, japonês e todos os acessórios que você precisa para proteger as suas cartas e proteger a sua coleção. Então, se você está procurando produtos de Pokémon TCG, você vai encontrar lá na Freitas TCG. O link está aqui na descrição do episódio. Bom episódio para você! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um PBNcast e no episódio de hoje, diferente da sequência que a gente estava seguindo aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu venho aqui falar com vocês e não o Danilo e o Vinícius, quebrando um pouco a sequência dos legados que eles estavam fazendo, né? Na semana que vem eles retornam, mas eu vou fazer uma pausa aqui na sequência que eles estavam fazendo, justamente para falar sobre Pokémon Unite. O episódio de hoje, o PBNcast 46, vai ser falando um pouco sobre o cenário de Pokémon Unite, o que a gente tem aí em relação ao cenário brasileiro, o que a gente tem em relação ao cenário mundial, enfim. E aí na semana que vem eles já vão voltar, né? O Danilo e o Vinícius já voltam normalmente. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu comecei a gravar o PBNcast, né? O podcast aqui da PBN, juntamente do Danilo, lá em 2019, que a gente chamou da primeira temporada. Depois a gente ficou um tempo de hiato e aí voltamos a gravar eu, o Danilo e o Vinícius, no que a gente chamou de segunda temporada. E agora na terceira temporada, os episódios mais recentes, esses que eu tô comentando aqui agora, né? Foram só o Danilo e o Vinícius, né? E aí agora eu tô gravando esse episódio aqui, como eu comentei, a gente vai quebrar um pouco a sequência para falar um pouco sobre Pokémon Unite. E aí, a partir do próximo episódio, episódio 47, o Danilo e o Vinícius retornam aqui para poder falar um pouco mais sobre o legado de Unova e Kalos, tá? Gerações 5 e 6. Mas, como eu comentei, então, a gente vai falar um pouco sobre Pokémon Unite hoje, e para isso, queria apresentar os dois convidados que eu chamei aqui para falar um pouco, para me ajudar, na verdade, sobre todo esse tema, essa pauta de Pokémon Unite. Então, os dois convidados são a Jessie, que trabalha com a gente aqui na PBN, e o Jandeco, que é jogador profissional de Pokémon Unite e vai jogar aí o Mundial ainda esse ano. Então, por favor, se apresentem, Jessie, se quiser começar. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Jessie e eu tenho um canal no YouTube chamado Mineira Sem Freio, que é por causa do blog que eu tenho desde 2008 e também o perfil do Twitter, né? Tudo Mineira Sem Freio, o blog, o canal e o Twitter. Eu sou jornalista, não praticante, no momento eu trabalho como designer editorial e sou uma Pokémonzeira tardia, né? Eu comecei a jogar Pokémon bem assim, depois dos 30 anos. Mas é a franquia do meu coração. E aí, gente, eu sou o Jandeco, eu jogo Pokémon Unite profissionalmente, né? Eu e minha equipe, a gente vai jogar o Mundial no Japão, que ainda é esse ano. Também crio um conteúdo no YouTube referente a Pokémon Unite. Todas as minhas redes sociais, YouTube é Jandeco com 3O. E é um prazer estar aqui, gente. Todas as redes sociais aí, canais no YouTube, enfim, Twitch e tudo mais, a gente vai deixar aqui na descrição também do podcast para quem tiver interesse, tá? E só começando a fazer um jabá da própria PBN aqui, durante as 2 últimas semanas a gente teve finalmente o lançamento da página de builds lá na PBN, então caso você tenha interesse aí em saber quais são os principais builds dos Pokémon, quais são os principais itens que eles estão usando e tudo mais, a gente tem isso lá completo na PBN, tá sendo atualizado agora todos os meses, mas tá até mais do que isso, né? Inclusive com o auxílio aqui da Jessie, como eu comentei, tá trabalhando com a gente aqui na PBN. Então já agradeço aqui também. Essa página de Pokémon Unite das builds foi um trabalho árduo, trabalho longo aí de 4, 5 meses. Teve a ajuda do Lucas Botelho, não eu, o outro, o Lucas que é o nosso designer. Então tudo que vocês veem em relação à página, em relação aos posts no Instagram, posts no Twitter, enfim, tudo isso é o Lucas que faz, então já agradeço aqui. E agradecer também a Nathalie, que trabalha com a gente também na sessão de Pokémon Unite, que ajudou demais a conseguir atualizar tudo isso a tempo. Então, assim, tá lá, tá atualizado, está sendo atualizado recorrentemente agora.
e a gente espera que vocês gostem, né? E, enfim, né, agora tá tudo atualizadinho lá no site. Tá? Deixa eu começar então a puxar o papo aqui com vocês sobre o cenário de Pokémon Unite, e dando um passo para trás, antes de falar de Pokémon Unite, eu queria falar um pouco sobre como vocês conheceram o jogo ou como vocês conheceram o MOBA de forma geral, né? Se Pokémon Unite foi o primeiro MOBA que vocês jogaram, ou talvez vieram do Dota, vieram do LoL, ou vieram talvez do Wild Rift ou algum outro jogo FPS, enfim, depois caíram no MOBA. Eu queria que vocês dessem um pouco de contexto aí para quem quiser começar a falar. Quer começar? Pode começar. Tá. Eu nunca joguei MOBA. Eu achava que era muita luzinha, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era muito confuso pra minha cabeça. Mas como eu jogava, né, jogo ainda o Pokémon GO desde o lançamento de 2016, eu fui acompanhando e os streamers, né, as pessoas que eu seguia do Pokémon GO estavam todas muito empolgadas, né, com o lançamento do Pokémon Unite, e quando saiu para celular, eu baixei e joguei e falei assim, uai, eu dou conta de jogar esse trem aqui. E foi assim que eu comecei com ele, e daí eu comecei a fazer os vídeos, porque eu me divertia com o jogo, e eu precisava fazer alguma coisa para ocupar a cabeça, assim, né, porque eu tava meio à toa, e agora eu não tô tendo muito Pandemia tempo, e tal. Sim. Essas coisas. Sim. Acho que é um pouco diferente a sua situação, né, Jandé? Então, a minha situação é um pouco diferente. Pokémon Unite não foi o primeiro MOBA que eu comecei a jogar. De longe, não foi o primeiro. Eu jogava bastante LoL, jogava bastante Dota, jogava Wild Rift quando saiu, jogava Arena of Valor. Todo jogo referente a MOBA eu sempre tive interesse, né? Sempre fui meio nerd assim no mundo dos games. Diferente de Pokémon Unite. Quando saiu o jogo, eu resolvi baixar, né? Baixei assim que saiu de madrugada. Só pelo fato de ser um MOBA mesmo, nunca tinha visto ou conhecido nada de Pokémon, né? Esse mundo ainda é novo pra mim. Tipo, hoje que a gente tá gravando dia 29, foi anunciado que vem o Mewtwo. Sim. No Pokémon. Sim. Eu até brinquei lá no Twitter, é o filho do Mew esse? Porque eu realmente não sei nada. Tudo que eu sei de Pokémon é relacionado a Pokémon Unite. Então eu comecei a jogar unicamente por causa do MOBA, né? Porque todo jogo que sai costuma ter um competitivo, etc. E eu fui buscando esse interesse. Falei, vou baixar aqui, se eu for bom eu continuo, vamos ver o que dá. E sempre vi na ideia de ser um jogo MOBA e um jogo novo. E tá aí hoje pra contar a história, né? Então... Meu caso é mais ou menos esse também, só que eu já conhecia Pokémon antes, né? Joguei pouquíssimo Dota, joguei LoL, sei lá, 8 anos antes de jogar Pokémon Unite, mas nunca competitivo, nem nada do tipo, e depois, enfim, já conhecia Pokémon também desde muito pequeno, já gostava de LoL, gostava de Pokémon, então Pokémon Unite pra mim foi um prato cheio, mas confesso que hoje em dia não consigo mais tanto tempo assim pra jogar. Mas, cara, interessante a história dos dois, duas perspectivas diferentes, legal. E aí, agora sim, eu queria entrar especificamente no cenário de Pokémon Unite, né? Eu queria, até como eu acabei de comentar, não consigo jogar muito, não consigo arranjar muito tempo para conseguir acompanhar 100%, então eu queria um panorama do lado de vocês dois, sobre como anda hoje o cenário atual de Pokémon Unite, se nós temos Campeonato Brasileiro, se nós temos... Como funcionam, né, as ligas regionais, quais são as regiões que participam do Mundial. Depois a gente entra especificamente para falar sobre o Mundial, mas... Enfim, eu queria que vocês falassem os principais times, os principais jogadores, como é que funciona, se estamos com suporte legal no Brasil ou não, né? Enfim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Pode começar, Jess. Tá bom, vou começar. Queria só pedir desculpas porque a minha cachorra tá igualzinho os cachorros do Jandeco. Latindo, não, sem problema. Amanhã. Sei como é também, sem problema. E o pior é que é a mais velha. Velha, cega, cansada, dorme o dia inteiro e à noite fica assim, on fire. Tadinha. Mas enfim, nós temos alguns campeonatos, né, internos, né, da comunidade mesmo. Um dos mais antigos, tipo, é a Copa Monkey, organizada pelo Bruno Monkey. Uma pessoa que eu imagino que seja querida de todo mundo aqui. Sim.
Temos, atualmente, tá rolando a BTS, o Brasileirão. Nós tivemos, no final de semana passado, um torneio internacional, né, a Copa Galáctica, que foi transmitido no canal da Fins. Assim, acontecem vários pequenos torneios, né, às vezes só da comunidade mesmo, ou com algum fim beneficente, como recentemente teve o House of Cards, para ajudar uma ONG. Então, a própria comunidade se movimenta bastante. Em relação à Pokémon Company, né, eles só lembram mesmo que a gente existe aqui na época dos regionais, da Copa Eos, que é nesse período entre fevereiro e junho. O resto do ano a gente é como se não existisse, o que é bem chato, porque você vê que na Ásia rolam bastante torneios, às vezes assim, até mais descompromissados e todos oficiais. É isso que eu ia perguntar, oficiais. Lá, no caso, né? Isso. Aqui sim. não. Aqui, se não é a comunidade, a gente tava lascadinho. Sim. E só uma coisa rapidinho, já que eu te passo a palavra. Quando vocês dizem internacionais, quem é que organiza esses campeonatos internacionais menores, por exemplo, sem ser o Mundial? Sem ser o Mundial, os menores internacionais, eu não sei, mas a plataforma geralmente é a Community Game ou a plataforma do Start GG. Tá. Legal. Eu não sei o nome da pessoa, mas se eu buscar aqui eu acho. Não, eu tô perguntando isso só de curioso mesmo, porque é difícil ter torneios internacionais extra-oficiais, né, sem ser promovido pela desenvolvedora do jogo. Então é interessante ver isso, mas... E uma outra pergunta já também, aí, Jandé, que você quiser emendar e responder essa. Os torneios regionais, as ligas regionais, que foi o que a Jess comentou, são as ligas oficiais brasileiras, é isso? A gente tem um campeonato oficial no Brasil de Pokémon Unite, é isso? Sim, a gente tem um campeonato que ele ocorre basicamente nos 6 meses do ano, né? São algumas etapas que dão a vaga para o Mundial. São qualifies de janeiro, fevereiro, março, abril, com 2 que são premiadas, que é a EOS Cup e o Regional. São 2 vagas para o Mundial, né? Que ocorre todo ano. Ano passado foi em Londres, quem conseguiu foi a X. Eu era dessa equipe, etc. Sim, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Sim. Mas esse ano são 2 vagas, uma com quem ganha o regional e a outra pro Championship Point. Basicamente quem teve a maior consistência durante o campeonato. A 00, ela conseguiu fazer os 2, ganhar o regional e ter a maior quantidade de CP. Mas eles só poderiam se classificar por um método. Então eles ganharam o regional e basicamente a gente foi o time que mais tinha CP atrás deles, né? Já que eles são cortados dessa lista. Mas sim, existe o campeonato oficial. É uma pena ser um split só que dura 6 meses, porque meio que depois, basicamente, a gente e a 00 tem estímulo para tentar algo competitivamente, né? Mesmo tendo os campeonatos BTS, com Copa Monk, etc., não acho que seja o suficiente para a galera realmente cair de cabeça, né? Porque não é um estímulo tão grande. São campeonatos que são feitos para, ao meu ver, segurar as pontas, etc., pegar visibilidade pro jogo, porque senão, se não fosse a comunidade, esses 6 meses a Pokémon não investe nada no jogo, né? Passa o Mundial acaba, como se fosse... Exatamente. Como passa o Mundial, decreta as férias. Vamos dar aqui um exemplo da Ômega. A Ômega tá jogando super bem. Ela ficou em segundo. Ela acabou tirando a gente numa semifinal e ficou em segundo pra 00, dropando a 00 pra Losers, algo que nunca tinha acontecido. Aconteceu da minha equipe já ganhar da 00 na final, de um oficial. Mas nunca de ter caído pra eles, nunca ter mandado eles pra Losers. A gente caiu pra Losers, voltou, resetou e ganhou. Sim. Então a Ômega, que é um time que tá jogando super bem, etc., com certeza se tivesse uma vaga pro Mundial representaria da melhor maneira possível. Ela tem que meio que segurar as pontas esses 6 meses nos campeonatos de comunidade, que até então são aqueles campeonatos para dar visibilidade, segurar as pontas, não tem a premiação tão legal, até mesmo para as organizações, né? Não tem tanto estímulo para continuar durante esse stop que tem no jogo, né? Esses 6 meses sem investimento da Pokémon Company. O calendário acaba e... Oi, diga.
Antes que eu esqueça, vale lembrar que o Brasil é o único país nas Américas que tem o campeonato regional oficial separado. O resto é Latam Sul, Latam Norte e NA, né? O América do Norte. Ah, sim, você disse que o Brasil é uma região à parte. Sim. Isso normalmente acontece, né? Sim. Isso normalmente acontece com vários MOBAs. No caso de Pokémon não foi diferente. E isso eu acho que acontece por dois motivos, né? O tamanho do país e, segundo, o público, né? A gente tem muito público, tem muito engajamento em rede social e tudo mais. Então, sim, pra quem conhece aí, talvez esteja ouvindo e conhece o cenário de LoL, o cenário de Valorant e tudo mais, é a mesma coisa, né? Existe o Latam, no caso de LoL e Valorant é só Latam, né? Não é Latam Sul e Latam Norte, mas existe uma região Latam e aí o Brasil é considerado uma região à parte, né? O único país aqui nas Américas que tem uma região à parte, já que o NA também é considerado o NA, mistura com o Canadá, enfim, né? Mas sim, isso é válido de ressaltar também mesmo, Jess. Obrigado. E eu ia comentar uma coisa, ia perguntar uma coisa, na verdade, sobre todos esses campeonatos oficiais e tudo mais. Entendo que deu uma parada no calendário e agora na segunda metade os dois times que vão pro Mundial acabam tendo uma fome competitiva ainda, porque tem um objetivo, que obviamente é o Mundial. Mas ao mesmo tempo tem outros times que jogaram durante todos esses 6 primeiros meses, primeira metade do ano, e a partir de agora não tem mais um calendário oficial, né? Isso acaba sendo um problemão do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de incentivo, do ponto de vista competitivo. Mas a minha pergunta aqui e as premiações? Como que funcionam as premiações? Premiações tão legais? E, enfim, queria perguntar para vocês um pouco sobre isso para ter uma noção de como é que tá esse lado. Em relação às premiações, elas são, assim, boas. Não são tão altas, mas elas são boas para atrair orgs para o cenário. Acho que essa é uma boa definição. Elas não são tão altas, claro que são em dólar, etc. Sim. Creio que o jogo Pokémon Unite é algo que é muito rentável para Pokémon. É impossível alguém não ter comprado um passe, não ter comprado a assinatura mensal, que vale a pena, né? Quando você joga todo dia. Então a gente considera que Pokémon Unite é um jogo rentável, até pela quantidade de skin que, às vezes eu tenho, eu olho e falo, cara, aqui já foram uns dígitos, né? Sim. Então, as premiações, elas são ok. Claro que quando você, de novo, cai nesse quesito de você olhar para a premiação e ver, essa premiação é para 6 meses, beleza. E se tivesse outra, como se fossem 12 splits, né? Sim. Se fossem 12 splits, você falava, tá, beleza, show de bola. Às vezes, a DMX, que tá com o contrato acabando com os meninos postaram que estão FA e também tem um problema. Alguns estão indo pra outros jogos, tipo o Rock, por exemplo. Sim. O Rock, até mesmo o Arena of Valor, o que eles quiserem, acho que dependem disso. Então, é preocupante quando você vê que é um calendário só de 6 meses com premiação. Os valores são bons, mas quando você para pra ver que um split dura 6 meses, não agrada. Até porque, por própria experiência, as organizações fazem contratos de 6 meses. Por quê? Se você não foi pro Mundial, por que eu continuaria investindo em você? Ou que motivo eu tenho para investir durante esses 6 meses que não tem absolutamente nada oficial no Pokémon? Então, acho que é um valor bom, mas por 6 meses. Não acho que anual seja um valor legal. E cabe um segundo split dentro do calendário? Poderia existir um segundo split com a mesma estrutura? Com certeza. Eu acho que Pokémon Unite é um MOBA único. Assim, eu já joguei muitos jogos, Wild Rift, Arena of Valor. É um jogo único, é uma mecânica completamente diferente. É uma comunidade maravilhosa. É um jogo, literalmente único. É um jogo que você ganha pontuando. Nenhum outro jogo, já pensou nisso. Que você vai recolher pontos, vai pontuar e você vai ganhar o jogo. Independente de quantos Pokémons caírem, quem pegar o Rayquaza, não importa. Literalmente, quem colocar mais pontos nos gols vence. E é um jogo, pra mim, muito bonito. Eu me divirto jogando Pokémon Unite. É um jogo, pra mim, muito divertido. Eu comecei a criar um carinho pelos Pokémons, né?
começo a procurar pra assistir o anime, procuro saber a história. Então é algo que você acaba se envolvendo. E em relação ao segundo calendário, pô, com certeza acho que deixaria o jogo, tipo, completamente competitivo. Porque eu tenho a teoria que pro jogo se manter não importa o competitivo, só a comunidade basta. Se não existir competitivo e existir uma comunidade, esse jogo sobrevive. Mas quando tem um competitivo, tem aquele tempero a mais. Eu acho que as visualizações no YouTube, na Twitch, o jogo é muito mais procurado e muitas novas pessoas chegam pra conhecer simplesmente o competitivo e acabam ficando no jogo, mesmo não tendo sucesso em competitivo nem nada, porque simplesmente conhecem um Pokémon, etc, e simplesmente se apaixonam. Então acho que sobra e tem folga no calendário para ter um segundo split. Não precisa nem fazer algo internacional. Se quiser fazer, o primeiro split define quem vai jogar o Mundial de Pokémon. O segundo split vai ser só por região para premiar aqueles times e manter as organizações e os jogadores ativos no game. Acho que seria algo sólido pro jogo. Sim, sim. Eu concordo muito com você. Diga, Jessie. Isso ia contribuir bastante para o que é importante para a org e para quem patrocina também, que é a visibilidade. Quanto mais visibilidade, quanto mais público for atraindo, mais interessante fica para quem quer investir. Se o jogo fica esquecido durante um determinado tempo, é difícil de convencer as empresas, as pessoas interessadas a investir naquilo. E o Pokémon Night tem uma comunidade muito apaixonada dentro do Brasil, sabe? Ano passado, quando a X, na época era X, hoje é o pessoal da 00, quando a X foi desclassificada, a quantidade de views do Mundial caiu, sabe? Absurdo. Porque o pessoal aqui perdeu o interesse. Então, É uma galera que precisa, sabe, ser considerada, sabe? Tanto o público quanto os jogadores, precisavam ser olhados assim com um pouco mais de carinho, eu acho. Sim. Eu acho que Pokémon Unite, ele junta duas coisas aqui no Brasil que são muito importantes, Primeiro é MOBA, a gente gosta de MOBA, Não é à toa que LoL é muito popular no Brasil, o CBLOL é uma das ligas mais assistidas do mundo, competitivamente a gente não é tão bom, mas em termos de visualização a gente é muito bom, muito forte. Sim. E Pokémon, O público brasileiro também ama Pokémon, então você junta as duas coisas e realmente tem um potencial para muito sucesso. Então, concordo muito sobre isso que o Juteco falou em relação às comunidades e também concordo com você, Jess, quando você fala de investimento das orgs e investimento em termos de patrocínio, Por isso que eu queria emendar aqui uma última pergunta sobre isso antes de passar para a pauta do Mundial, sobre patrocinadores, O que a gente tem aí, não precisa citar nomes, enfim, de orgs, mas eu queria saber, de patrocinadores, mas eu queria saber como que estão os patrocinadores, se existem marcas interessadas, se isso está crescendo, como é que está essa questão de patrocínio? Então, falando por mim, algumas marcas me procuram, mas não são, digamos, valores que agradam tanto. Sim. Então, tem começado recente, Até porque eu tenho começado a trabalhar mais minha imagem, etc, dentro do jogo. Acho que isso foi algo importante. Falando pra mim como player, streamer, criador de conteúdo dentro do Unite. Mas dentro do jogo, falando competitivamente, é zero. Não existe um patrocínio dentro do Pokémon Unite Brasil ou Latam. Se eu não me engano, só no Japão que, sei lá, no meio da transmissão, às vezes começa uma propaganda de um miojo, por exemplo. Sim. Então, meio que eu entendo que a Pokémon / Nintendo sempre tiveram esse atrito competitivamente, Não é uma tendência. Sempre existiu, como eu posso Sim. dizer? Sim. Eles não querem criar um jogo visando o competitivo. Eu acho que, assim, eles dificultam bastante acesso à marca, Eu não sei qual que é o critério deles, posso estar falando besteira, ou às vezes só não procuram, mas eu acredito sim que deve ter uma procura, porque é uma exposição legal, Querendo ou não, Pokémon é a maior área de entretenimento do mundo, principalmente no Mundial no Japão, Quem não quer ter sua marca no Mundial do Japão? E Sim. todo mundo sabe que a galera do Japão é apaixonada por Pokémon. Então,
acho que deve ter um atrito ou alguma dificuldade pela parte da Nintendo ou da Pokémon, mas hoje, em transmissões oficiais, total de 0. Eu até fiquei me questionando um pouco se apareceria durante o split ou não. Então, por enquanto, é o total de 0. Só no Japão, em todas as transmissões que teve um patrocínio. Alguns, né? Então, o mais perto que a gente tem assim, de uma marca grande se envolvendo com Pokémon Night, eu acho que foi o time da Netshoes Miners, né? Que era um time da marca Netshoes, Sim, né? eles estavam no CBLOL também há um split ou 2 splits atrás, sim. Então, assim, foi o mais perto que chegou. Interessante, Existem organizações como a 00, a DMX, a Netshoes, mas, por exemplo, a Netshoes e a DMX já saíram, pelo fato do split ter acabado. Então, provavelmente essas orgs voltam, mas em janeiro do ano que vem, quando o split volta, né? Porque não é muito inteligente pra eles ficarem, porque qual incentivo a marca eles têm, né? O split acaba, a exposição à marca acaba e só volta no ano seguinte. Sim. Eu imaginei que vocês fossem comentar alguma coisa sobre falta de patrocínio, ou poucos patrocinadores, ou alguma coisa assim, porque eu também sinto que existe uma resistência muito grande em relação a isso. O que eu considero péssimo, mas eu queria perguntar pra ver se era realmente dessa forma que funcionava. Mas ok. Vamos agora, eu queria começar a falar um pouco sobre o Mundial, tá? Em termos de classificados, eu não vou citar todos os times que estão classificados aqui em termos gerais, né? Mas no Brasil, no caso especificamente brasileiro, a gente tem 2 equipes classificadas, né? A primeira, como o Jandeco falou, é o time da 00 Nation, que foi campeã da Liga Regional, então eles estão indo como Seed 1, certo? Para o Mundial. E aí temos como Seed 2 o seu time, né, Jandeco? Os players. Sim. Mas eu entendo que no caso de United funciona um pouco diferente, né? Dos cenários que eu conheço. As pontuações aí são por player, né? E não por equipe, certo? Quando você fala dos Championship Points lá, elas funcionam por jogador e não por organização, né? Como que funciona isso, cara? Então, basicamente, hoje os jogadores da 00, se eles quisessem sair da 00 amanhã e jogar com um time com o nome, sei lá, 22 e amigos, Sim. eles podem jogar porque a vaga pertence aos jogadores, não a uma organização ou presa a alguma coisa. Então, quem tem a pontuação são os players que conseguem durante o split. E exatamente, vamos supor, são 4 vagas no NA pro Mundial. 2 são Seed 1, 2 são Seed 2. No Brasil, 2 vagas, um Seed 1, um Seed 2. 50-50 em relação ao Seeding. A X ano passado ela não teve uma campanha tão boa, né? Ela acabou caindo no grupo que a gente chama de Grupo da Morte. Então, caiu com o 4º lugar do Mundial do ano passado. Caiu com o vice-campeão e ela. Então, por um primeiro contato no Grupo da Morte, a experiência não foi tão bacana, né? A gente com certeza sai daquele grupo. Quando eu falo a gente, porque eu fiz parte daquela equipe, né? Pra quem não sabe, mesmo não estando lá no Mundial por alguns problemas de comunicação entre a gente e a Pokémon, eu não pude estar lá, mas auxiliei os meninos no que dava, com o que eu conseguiria ajudar, em treinos, etc. A gente caiu num grupo extremamente difícil, não conseguimos passar, mas acho que de certa forma a gente conseguiu mostrar alguma coisa por ter aberto essa segunda vaga. A partir do momento que caímos na fase de grupo, a gente falou, tá, tipo, acho que vai manter uma vaga ainda, não deu pra mostrar tanta coisa, mas a gente conseguiu tirar jogos de regiões fortes, né? Tipo, uma das melhores regiões do mundo é a da Norte América, é a dos Estados Unidos. Então, esse ano a gente vem mais preparado, né? São duas equipes muito fortes. Em treinos a gente tem ótimos resultados. Eu até faço live de vez em quando dos treinos contra os melhores times do mundo. A LG, a Talibo, a Announce. A gente consegue ganhar mesmo com ping, etc. Claro que no staging é algo completamente diferente, né? Vai estar um frente a frente. Vai ser primeira experiência internacional. Não sabe como vai estar a cabeça de cada um, mas a gente tem trabalhado bem essa parte psicológica falando por nós. A gente tem uma conversa, tipo, extremamente séria todos os dias, porque a gente sabe da importância disso pra nossa vida,
para a comunidade e principalmente para a região do Brasil, né? Para as orgs olharem mais para cá, de certa maneira. Quem sabe um investimento maior da própria Pokémon. Então, a gente sabe dessa importância, né? A gente tem uma conversa bem direta sobre que a gente está vivendo o sonho que as outras equipes queriam estar vivendo. Tipo a Omega, a DMX, todos agora torcem pela gente, sabem que uma campanha sólida nossa pode trazer benefícios incontáveis para nossa região, para nossa comunidade e até mesmo para a própria Pokémon, como foi dito no início, fazer bastante campeonato na Ásia, no Japão, onde quer que for, no NA, poucos no Brasil, isso voltar mais pra gente. Então é um trabalho psicológico que vem sendo feito, os treinos são diários, bem fortes, pra gente trazer ótimos resultados lá de fora. Legal. Cara, essa questão do... Eu ia entrar nessa pauta depois da questão de como é que foi o Mundial ano passado e como que será esse ano, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a participação do Brasil no Mundial do ano passado. Eu não assisti, tá? Mas essa semana eu fiz minha lição de casa aqui, dei uma estudada aqui nos jogos, enfim, nos grupos e tudo mais. E vi que realmente a participação do Brasil não foi boa, era só um seed, né? Tinha só uma vaga, como você comentou. E mesmo tendo um resultado ruim, digamos assim, hoje, agora esse ano, no caso, a gente conseguiu abrir um seed a mais para ter 2 vagas. E aí, como você comentou, né? Existem outras equipes fortes, como é o caso da Omega, por exemplo, que acabou sendo vice-campeã, mas aí pela questão dos Championship Points e tudo mais, né? Vocês acabaram indo. Mas eu queria que você comentasse um pouco como foi o baque de vocês chegarem para jogar lá fora. Porque, como eu falei, eu acompanho outros cenários e acompanho as ligas regionais não. A liga brasileira desses outros cenários, e eu percebo que existe um baque muito forte do time brasileiro quando chega lá fora, principalmente em termos de treinos, né? O primeiro treino, o time toma um sacode e aí quebra, né? Ou quando não quebra, fortalece demais e normalmente a equipe tem um resultado um pouco melhor. Então, como que foi pra você, para o seu time na época, né? Entendi que você não estava lá na época, tomar esse baque, assim? Foi positivo, foi negativo? Como foram os treinos? Conseguiram bons treinos com boas equipes lá na época? E por que você acha que o resultado não foi o esperado na época? Em relação ao Mundial do ano passado, novamente, a gente ganhou todos os qualifies do Brasil, né, com certa facilidade. Então, digamos que a gente não tinha muitos desafios dentro do Brasil. E não treinávamos tantos com times lá de fora, etc. Algo que já mudou completamente em relação a esse ano. Então, o nível que a gente estava dentro do Brasil, a gente achava, assistindo as outras regiões, que era algo parecido. E em relação aos treinos, quando os meninos foram para Londres, onde aconteceu o Mundial, não estavam ruins, pelo incrível que pareça. Os treinos estavam, ótimos. Scrimaram contra a Black Hand, que foi a atual campeão, e sei lá, foi 5-2 pra gente. Scrimava contra a Nouns, que foi a vice-campeã, era 3-2. Eram, jogos pegados, jogos bons, e a gente conseguia ver uma certa evolução. Eu acho que, em relação ao desempenho, a gente acabou saindo na fase de grupos, né? A gente ficou em terceiro. Eram 4 times, mais um time não foi. E acabamos ficando em terceiro, no último do grupo. Tomamos 2-0 para Nouns e tomamos 2-1 para IEX. A IEX foi o 4º lugar do Mundial. 4º ou 5º, se eu não me engano. Caramba, o problema da morte mesmo, hein? Então, era o grupo, de longe mais difícil. Sim. A sensação que a gente, quando saiu o sorteio do grupo, foi que, cara, eles pegaram os melhores times e tacaram tudo num grupo só. Porque, detalhe, tinha um outro time que era muito bom, que, se eu não me engano, era a Clash, que é o nosso vizinho aqui do Peru, ou do Chile, se eu não me engano. Eles não foram por alguns motivos de visto ou passaporte, acho que passaporte porque não tem visto pro Reino Unido, e não conseguiram ir, que era outro time que também tinha feito uma campanha praticamente invicta. 4 times muito fortes, e quando você olhava para as outras regiões, você olhava com a sensação de, cara, será que foi esse grupo que não era pra ser? Eu caí realmente num grupo que foi o dia dos caras, e se eu tivesse no meu dia poderia ter ganho. Porque, voltando pro jogo da IEX, tomamos 2-0 pra Nouns. A IEX perdeu de 2-1 pra Nouns. Então, qual era o critério? Passavam 2 por grupo, só que a gente caiu na
precisamos dar 2-0 na IEX, senão vamos perder. Perde a vaga, 1-1 já classificava a IEX, pelo critério de desempate, por eles terem tirado um jogo da Nouns. Sim. Então, como aconteceu? A gente ganhou o primeiro jogo da IEX com certa facilidade. Eles foram wipados. Wipados é um termo que a gente usa quando simplesmente tem a última luta, é 5-0, né? Tipo, é o famoso não clica. Tomaram um ace nos termos do LoL. Tomaram um ace. Sim. Isso. Então a galera, ficou muito feliz, comemorou, etc. E a gente perdeu o segundo jogo por um detalhe. O jogo tava controlado do início ao fim. Uma skill errada, um pick-off ali. Acredito que nervosismo. Acho que a gente tava bastante nervoso, bastante mesmo. Eu conseguia sentir, mesmo não estando lá, que... Cara, é o primeiro baque, é o primeiro mundial, é a primeira viagem internacional de todos ali, entendeu? Então... Você acha que foi psicológico, então? Eu acho que pesou bastante, né? A gente não tinha... A gente tinha trabalhado zero essa época, tipo, psicológico. A gente não tinha sentado e parado pra pensar, gente... talvez esse aqui seja um campeonato, tipo, mais importante da nossa vida, etc. Mas sem pressão, vamos se divertir, fazer o que a gente sabe. Zero conversa assim. Provavelmente chegaram, pegaram o telefone sem trocar uma palavra, vamos jogar, tá ligado? E se pá, nem o vamos jogar foi dito. Porque dava pra ver pela transmissão que ganhava, era um silêncio pleno, né? Tipo, beleza, comemora ali, mas tá, não acabou ainda, precisamos respirar, etc. Mas perdia também, era a mesma reação. Então acho que a parte psicológica pesou bastante. E os dois times sempre conversam bastante em relação a isso. De, cara, como é que tá aí? Você tá fazendo acompanhamento psicológico? Tá indo na psicóloga? Tipo, psicóloga em time, psicóloga individual, é extremamente importante. Porque, querendo ou não, é um peso imenso que você carrega. Às vezes, a pessoa, o player mesmo não tem a noção. Que, de novo, o que eu vou viver daqui a pouco em agosto, que eu vou jogar um mundial, é o sonho de muita gente. São pessoas que jogaram 6 meses, igual eu joguei, e não conseguiram. E estão depositando expectativa na gente, nos jogadores. Então, às vezes, isso acaba atrapalhando, né? Sabendo que tem uma transmissão que vai estar todo mundo assistindo, vai estar torcendo pra você. Então, a gente acabou ficando em terceiro, né? Na fase de grupos e saindo de maneira precoce no campeonato. Acho que pesou bastante falta de planejamento, principalmente o psicológico. Não acho que faltou melhores treinos ou algo assim, mas com certeza melhores estratégias. Legal. Cara, eu gosto muito disso que você fala sobre... Fala aí, Jess, depois eu queria acrescentar um ponto sobre essa questão do psicológico, mas você pode falar, depois eu falo. Desculpa. É porque assim, esse dia, pra gente que tava assistindo, começou todo muito caótico o dia das partidas, né? Porque pouco antes de começar o Mundial, as partidas e tal, o Mazo me chega no Twitter e pergunta: alguém pode trazer calça pra gente? Então. Calça? Isso, calça. Meu Deus do céu, esses meninos foi de bermuda, eu não acredito. Porque era obrigatório jogar de calça. Entendi, tem essa ainda. Então, a gente foi, tipo, literalmente zerado, tá ligado? Zero informação. Sim. Aí depois do lance da calça, ainda teve o de não poder usar o uniforme. Né, que foi mais ou menos também esse problema de falta de comunicação e de entendimento do que estava rolando. Uniforme do não time? Podia ter patrocinador. Sim. Oi? Sim. O uniforme dos times, não poderia usar o uniforme do próprio time. Uhum. É porque assim, só pra complementar, a Pokémon, tem um elogio pra eles aqui, não vou descascar esse tadinho. Ano passado, a Pokémon demorava bastante pra fazer tudo. Em relação a pagar a premiação, se é 90 dias, meu irmão, vai cair no dia 90. E vai cair no dia 89 e 11 da noite, tá ligado? Prazo pra mandar a camisa, vou te mandar mensagem aqui 1 da tarde, 1h30 não respondeu, tá sem camisa. Entendeu? Pô, hoje tá, tipo, uma experiência completamente diferente. A gente passou pro Mundial, no dia seguinte tinha um e-mail pra mandando entrar no Discord. No mesmo dia, já tinha um mod, um ADM mandando mensagem: Jandeco,
como tá a previsão aí em relação às passagens, etc. Vai atualizando a gente. Qual que é o número da camisa, o tamanho da camisa. Vocês querem colocar patrocinador? Não querem? Qual vai ser o nome do time? Dá pra mudar até tal dia. Tá diferente, então. Já tá diferente. Eles, com certeza, tipo, feedback, né? E, tipo, muita gente eles absorveram. Então, esse ano, pô, a 0x0 vai estar com a camisa dela. Todo mundo vai estar com sua respectiva camisa, etc. Se você quiser jogar, mudar de time hoje e botar sua camisa, você consegue. Porque a atenção tá muito maior, então isso é um ponto positivo. Claro que ano passado, eu também acho que, como era tudo novo, tipo, era o primeiro mundial de Pokémon Unite, acho que eles não esperavam essa repercussão toda, etc. Já tinham algumas orgs, etc. E com certeza perderam por não botar a camisa. Tipo a própria PX. Entendi. Eu tinha te interrompido aquela hora, Jess. Pode continuar. Você pensa, a org vai, investe no seu time, tudo e tal, consegue um ou outro patrocínio, coloca lá o patrocínio na camisa, aí chega lá por esse problema de falta de comunicação, eles falam assim, não, essa camisa não pode, veste essa outra aqui. Sabe? Eu ficava olhando pensando a frustração do céu da X, olhando aquilo e falando assim, cara, não é possível. Não só da X, vários times tiveram que jogar com a camiseta neutra do campeonato porque tinha alguma coisa em desacordo, né? Então, muita gente ficou sem visibilidade pra sua org, pros seus patrocinadores. Cara, que loucura, cara. O prazo era muito curto e exigia, tipo, milhares de documentos e... Pô, e basicamente esses documentos a gente não sabia nem que tinha que levar calça, né? Tipo... Sim. Porque não avisavam, era tipo, tava escrito ali, tá ligado? Aonde? Aqui. Aí, tipo, letrinhas miúdas lá embaixo, quando você aceita os termos lá no início do ano, em janeiro, e a gente não dava tanta atenção a isso. Agora eles estão sendo muito mais claros em relação a tudo. Então, dá pra dizer aí por parte dos dois que hoje, quando eu digo hoje, é de um ano pro outro, existe uma profissionalização maior do cenário em relação a isso. Sim, com certeza. Bom saber, isso é excelente. Aquele ponto do psicológico, né, que o Jandeco tinha comentado, cara, eu acho isso essencial, eu acho que o aspecto psicológico é o aspecto mais forte em qualquer tipo de competição, principalmente relacionado a e-sport. Em vários campeonatos que eu assisto, em várias ligas que eu assisto, eu percebo que muitas vezes o time favorito não consegue vencer, principalmente por conta de psicológico, né? Eu me lembro aqui... Pra quem acompanha o cenário de LoL vai saber. Eu lembro da final de 2019 do CBLOL, o primeiro split foi Flamengo e NTZ. O Flamengo tinha, na época, né, tinha um time de esportes. E simplesmente na fase de pontos, eu ia falar fase de grupos, mas é fase de pontos mesmo. Conseguiu, de 21 jogos, venceu 20, chegou na final e tomou um 3-2, né, na MD5. Uhum. Então, puramente psicológico, enfim, teve um caso de um coreano lá que acabou ficando mal, enfim, né? Mas é um exemplo que eu lembro aqui de cabeça agora, mas tem vários outros. Teve a final do MSI, a semifinal do MSI de LoL em 2019 também, quando a G2 foi jogar, quando a Liquid, na verdade, foi jogar contra a IG na época, a Liquid da América do Norte, IG chinesa. A IG era a favorita, era a atual campeã mundial e perdeu a semifinal para um time da NA, o que não é comum, né? Até hoje não é comum. Né? No LoL, a China e a Coreia são as regiões mais fortes. Mas enfim, eu concordo muito com essa visão relacionada ao psicológico, porque realmente é o que faz muita diferença. E aí, sob essa pauta, eu queria entrar agora para falar sobre o Mundial desse ano, né? Eu pedi pro Jandeco fazer uma retrospectiva, digamos assim, de como foi o Mundial do ano passado, mas agora eu queria que vocês dois comentassem sobre as expectativas para o Mundial desse ano agora, né? Quais são as regiões que chegam mais fortes no campeonato. Eu vou falar aqui quais são não os times, mas a quantidade de vaga por região, que a gente tem uma notícia na PBN que fala tanto as regiões quanto os times, tá? Mas eu vou falar só das regiões aqui para não ficar muito extenso. Mas eu queria que vocês falassem primeiro sobre as regiões que chegam mais fortes, né? Talvez aí se vocês puderem citar os times também, mas principalmente as regiões, igual eu falei, né? No caso do LoL, a China e a Coreia sempre são as favoritas e sempre vencem, né? Teve uma única exceção de um time europeu até hoje, a G2, em 2019. E queria também falar um pouco com vocês dois também sobre o meta do campeonato, né? O meta do Mundial. Eu entendo que dentro de jogos competitivos, muitas vezes cada região tem um tipo de meta diferente, né? Às vezes alguma região é mais agressiva, outra região é menos agressiva, né? Mais pacata, digamos assim, se é que eu posso colocar nesses termos. E eu queria saber de vocês
como que vocês veem que o Brasil está em relação à meta do Mundial e também quais são os principais Pokémon que podem aparecer agora nesse campeonato. Antes de passar a palavra, deixa eu só falar aqui rapidinho, eu abri aqui a notícia da PBN. A gente colocou aqui 31 times que estão classificados, né? A Europa tem 4 vagas, o Brasil, como a gente comentou até agora, tem 2 vagas. A América Latina Norte tem 3 vagas, a América Latina Sul 2 vagas, nossos amigos aqui da América do Sul. Oceania 2 vagas, a Ásia Pacífico Leste 3 vagas e a Ásia Pacífico Oeste 3 vagas. A Índia tem 2 vagas, o Japão obviamente tem 4 vagas. Coreia do Sul 2 vagas e a América do Norte também 4 vagas, sendo que a América do Norte, a gente está gravando esse podcast no dia 29, na quinta-feira, a gente ainda não tem os nomes dos times classificados do NA, porque as finais regionais dele ainda vão acontecer nesse próximo final de semana, correto? Estou falando alguma besteira? Ainda não. Tá, não. Então ok, só para me certificar que eu tava falando tudo certinho. Então essas são as quantidades de vagas por região, e aí sim agora passo a palavra para vocês, queria saber um pouco do meta do Mundial, tanto em termos das regiões quanto em relação aos Pokémon. Tá, assim, os times que eu acho que todo mundo quer ver, quer assistir lá, são a Talibom Believers, né, a Nouns, né, que são 2 representantes da Europa, a Luminosity, agora LGS. Isso. LGS. Obviamente, True 00 e o time do Peru, né, que é a antiga Clash. São os times, assim, que todo mundo realmente quer ver, fala. A Orangutan, não sei se ela tá... Assim, eu vi alguma coisinha deles esse ano, mas não sei se tá tanto não, né? Porque eles participaram ano passado também. Secret Ship eu também vi alguma coisa. Eu vi algumas etapas do Campeonato da Índia, mas os nomes que eu lembro não estão aqui entre os classificados. Mas você comentou então, de vários times de regiões diferentes, hein? Eu achei interessante isso. Sim. É porque, tipo, às vezes, por exemplo, novamente, né, Bruno Mon, que aí a gente chama, às vezes eles, sábado de manhã cedo, ele acordava 5, 6 horas da manhã para transmitir regional da Ásia, sabe? Então, nisso eu punha aqui na Alexa bem alto e ficava fazendo faxina e acompanhando e olhando, porque, assim, é muito legal ver outras regiões, porque tipo, a gente tem aqui o pessoal do Peru já tem um método bem diverso do nosso, tipo, eles meio que, por exemplo, ressuscitaram a Wigglytuff pra galera aqui no Brasil. E você vê o meta, por exemplo, da Ásia, eles jogam... Nossa, meu cachorro. Eles jogam muito com Garchomp, que aqui a gente acha que o Garchomp é meme. Sabe, e lá tem uns Garchomp bruto demais. Eu fico assim, sabe, é muito da hora você ficar acompanhando, pra você entender mesmo, pra não sair daqui falando assim, boneco tal é lixo, e chegar lá e tomar couro dele. Algumas regiões em evidência, claro que são favoritas. Se eu fosse colocar numa ordem, acho que NA, EU e o próprio Japão. No Japão tem um time muito forte, que é a T2. E muito foi dito do Overlord ano passado. De longe foi o melhor jogador do Mundial, que hoje é jogador da Luminosity Game, da LG. Luminosity Game que é tipo uma org imensa que tá no Pokémon Unite, né? Sim, tá com campeã atual... do CS, né? Muito campeão no CS. Muito famoso. 2 Majors? Sim, 2 Majors, sim. Então é um... Ai, meu Deus, me perdi. No Japão, principalmente, eu considero que tem o melhor jogador do mundo. Assim, pelo que eu acompanho, tipo, histórico, etc., que é o Mami, que ele é da T2, a T2 que ficou em 3º lugar, e basicamente parecia um time Mami amigos. Então, eu boto muito fé que as regiões asiáticas vão vir bem fortes, principalmente que a gente tem pouco conteúdo sobre eles. Eles fazem, tipo, lives em plataformas diferentes, até que a gente não tem tanto conteúdo. Muitos não fazem live, não tem spec aberto. O conteúdo que a gente tem são os campeonatos oficiais deles.
É um jogo completamente diferente do nosso. Eles jogam com outros metas, etc. Em relação ao Brasil, no meio disso, o Brasil ano passado foi com seu próprio meta, né? Que eu acho que foi o principal erro. Por quê? Porque, de novo, a X ano passado jogou e nunca tinha perdido uma série, por exemplo. Não teve um desafio em solo nacional, não teve, sim, não teve nenhum desafio e achava que só vai com o seu meta, tá dando certo, né? E não era bem assim. Hoje, como que funciona? É uma troca de informações. Os times lá de fora procuram treinar com a gente e a gente procura treinar com eles. Eles são nossos parceiros de treino. Por exemplo, 10 horas, aqui eu tenho um treino com a LG, que é o atual melhor time do mundo. E muitos desses treinos são eles que chamam pra procurar. Porque eles querem saber se o que eles estão usando vai funcionar contra a gente ou assim, o que eles podem aprender com a gente e o que a gente pode aprender com eles. O que tá sendo usado da melhor maneira? Tá, por que aqui a gente pega Gleison e lá eles pegam Chandelure? Tipo, é toda uma troca de conhecimento, né? Claro que o ping é meio chato, mas as screens valem muito. Então a gente não tem esse contato com o Japão, principalmente. O Japão é a área que mais recebeu investimento de longe de campeonatos. Então, assim, eu acho que o campeão do Mundial vai ser a gente, mas se não for a gente, é o Japão. Então, acho que o Japão vem pra surpreender. Eu acho que o Japão, com a Secret Chip e esse outro time, acho que o Japão tem 4 vagas, tipo... Tem a T2 que você comentou, Secret Chip, MJK e Oyasumi Makuro, é isso? Então, Makuro, não sei como é que se pronuncia isso. A Secret Chip e a T2 são de longe os 2 melhores times. E, pô, é bizarra a maneira que eles jogam, é algo completamente diferente, é algo que é desafiador. E aí também entra a importância dos coaches e analistas que ajudam a gente, porque é feito todo um planejamento, uma planilha que os nossos coaches fazem em relação a, cara, olha que esse cara que tá jogando, olha o que eles estão fazendo. O pouco conteúdo que a gente tem, a informação que a gente tem, é toda umas 2, 3 horas que a gente fica sentado só discutindo. Tá, por que eles estão fazendo isso aqui? A gente não tem nada parecido com isso aqui. Porque, por exemplo, a gente tava vendo o API é como se fosse o APGG do LoL. Sim, sim. Que a gente tava olhando o histórico do Mami, que por muitos é o melhor jogador do mundo. Cara, por que ele tá usando Tsarina? Tsarina é um boneco que completamente nerfado no Pokémon Unite, mas que foi muito utilizado ano passado no Mundial em seu auge. A gente olhou e ficou 2 horas discutindo, achamos uma VOD dele, ficamos olhando. Falamos, cara, será que... A gente começa a se questionar. Será que Tsarina tá forte? Será que esse cara é muito bom? Será que ele é muito bom de Tsarina? Será que o time dele tá fazendo alguma coisa pra ele? Então, tem que ter todo um estudo, tem que ter todo um preparo, acho que de região para região. Acho que o Brasil hoje joga muito parecido com o Latam e com o NA. O EU tem uma pegada completamente diferente, ao meu ver. O EU, a galera se sobressai muito em macro, é literalmente saber fightar da melhor maneira possível. Aqui no Brasil / no Latam, a galera... Eu acho que peca um pouco no macro. Falo isso pela minha equipe, pela 00. Todos sabemos que quando a gente escrima contra os times do EU, principalmente, mesmo com o ping sendo um pouco ruim, não acho que é o principal empecilho pra gente perder algumas screens. É muito quando você para e olha e pensa, cara, eu dei um passo pra frente e aparentemente só sumi. Sim. E qualquer outra região que eu ando pra frente assim, ninguém nem olha pra mim ou algo assim, né? Exatamente. Sim. São players extremamente mais inteligentes. Então, o EU joga de uma maneira, o NA, como parceiro da gente, o Japão vai ser um mistério. Como foi ano passado, ninguém dava nada pelo Japão. Ninguém dava nada. Eles ficaram em 3º lugar. E o NA foi quem ganhou o 1º lugar ano passado, né? Sim. Cara, de novo, né? Eu não consigo não dar exemplos relacionados ao LoL, ao Valorant, enfim, que são CS também, que são coisas que eu acompanho. Mas realmente cada região desenvolve um meta próprio, né? E esse exemplo da Tsarina que você falou é muito interessante, porque sempre existe algum tipo de campeão no LoL, ou imagino aqui no caso do Unite, algum Pokémon que é um pocket pick muito forte de uma região e pode pegar desprevenido, né? Igual você falou, não temos conteúdo sobre o Japão, tá? E o cara chega lá, pega um boneco completamente diferente, um negócio completamente
que não usamos aqui. E eu acho que existe uma particularidade grande também, agora, se a gente comparar o Mundial do ano passado com esse Mundial desse ano agora, que agora a gente tem muito mais Pokémon, né? A gente tem atualmente 54 Pokémon no jogo. No ano passado, não sei quantos eram na época do Mundial, mas com certeza era bem menos que isso, né? O jogo tá lançando muito Pokémon novo em um curto espaço de tempo. Sim. Então isso também aumenta demais a quantidade de variáveis que você tem que se preocupar. No LoL, por exemplo, são 160 campeões, né? No Valorant são, se não me engano, acho que a Deadlock que saiu essa semana agora, acho que é a 25ª agente. Então quanto mais Pokémon, quanto mais boneco vai lançando nesses jogos, vai aumentando o grau de complexidade. Então gostei desse exemplo da Tsarina. E aí... Pode falar, Jessie. Sobre a Tsarina, pra você ter um pouquinho de noção, o Jandeco acho que ele não vai estar ligado nisso, que ele estava focado em jogar. Mas durante as transmissões, era muito piada, sabe? Os comentaristas, eles ficavam ameaçando de bater depois de castigo, se pegasse Tsarina. Sim. Né? O pessoal era completamente anti-Tsarina na transmissão. E já lá do outro lado do mundo, ela continua rainha pisando em todo mundo. Então, realmente, muito até chegar um japonês jogando com ela, né? E mostrando que realmente é possível de jogar numa composição específica ou num timing específico, né? Alguma coisa nesse sentido. Um adendo importante, que eu esqueci de comentar, que muda bastante, que ano passado não tinha draft, tá? Era só eu ia chegar nisso. Aí. Eu ia perguntar sobre isso. Pode continuar, mas eu queria que você dissertasse um pouco sobre como isso muda o jogo, como isso muda o Mundial desse ano agora com o draft. E explica também o que é draft pra quem talvez não conheça. Tá. No Mundial do ano passado não existia ainda... O United ainda não tinha conhecido o termo draft. Sim. O que é o draft? O draft é basicamente uma ordem de piques, né? Existe bans, né? Um ban pra cada lado, você tira um Pokémon de cada jogo e existe uma ordem. Existe First Pick, volta 2, volta 2, volta 2, 1. Tem o Last Pick e o First Pick. É toda uma estrutura, né? Por o lado que você escolhe faz diferença, né? Sim, com certeza. Geralmente quem tem o seed maior ou quem vence o primeiro jogo escolhe o próximo. Ou se, vamos supor, vai jogar a gente a 0-0, o critério pode ser seeding ou pode ser uma moeda pro alto. Mas geralmente é o seeding. Moeda pro alto é geralmente quando tem um reset. Vamos botar numa final de mundial aqui que, sei lá, aconteça de ser 2 times brasileiros, né? Acontecesse a 0-0 e a gente. Se a 0-0 ganhar a primeira série, a gente resetar, não existe mais seeding, né? Porque se igualaram e tem o redraft pela moeda, a famosa moeda. Mas então, ano passado não tinha isso, né? É algo que muda bastante, porque era basicamente... Pega 5 Pokémons no blind. O que é blind? São 5 Pokémons que os 2 times vão pegar e ninguém sabe quem tá pegando o quê. Vai ser na tela de load que vai falar, ó, que legal. Tamo espelhado. Ou tipo, meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Oh, meu Deus. Tipo, cara, eu acho, só te interrompendo 5 segundos, eu acho uma bizarrice ter um campeonato mundial no blind, tá? Eu acho uma bizarrice. Cara, assim, eu não vou entrar nos termos técnicos, né? Enfim, como é que isso impacta o jogo. Mas pra mim é uma bizarrice, né? É sorte, né, cara? Acaba tendo um fator muito sorte também envolvido. Exatamente. E no draft é como se tivesse relançado o jogo. Então eu ia falar sobre essa questão de draft no mundial. Mas assim, pra mim, eu considero que o primeiro ano oficial agora é esse. Porque é onde vai entrar a estratégia... firme, né? Forte, mas continua. O que eu considero do ano passado é que foi muito no dedo. Porque, tipo assim, 90% das comp eram Mirror Comp, né? Que era tipo cópia. Sim. E, pô, ganha aí quem tem o melhor dedo. Tinha metade dos attackers que tem agora, né? Exatamente. São 10 bonecos iguais. Logicamente, os times que foram mais longe eram aqueles times que tinham uns Pokémons diferentes. Que tinham algumas estratégias diferentes específicas. Mas esse ano é algo completamente diferente. Acho que, cara, vem todo um trabalho desde o draft. Vamos supor que a gente vai jogar contra a T2 do Mame. A gente tá vendo que eles estão usando Tsarina. E no Brasil é 0 uso de Tsarina. A gente usa um ban que geralmente é voltado pro Brasil, né? Um boneco muito forte. Sim. E por que antes do jogo começar não tem a conversa? Gente, vamos tirar a Tsarina aqui?
porque a região dele só usa isso ou alguma coisa do tipo. É toda uma preparação, é completamente diferente. Você quer jogar da maneira que eles jogam, porque geralmente é muito fácil você, tipo, quando você tem acesso a conteúdo, etc., você se adaptar ou vir com a sua própria estratégia montada contra X região. Isso é bem comum. Acho que até contra times, a gente tem planos, né, pra jogar contra times. A gente, como tá no Seed 2, existe até uma tabela, se todo mundo quiser botar Wikipedia, Pokémon Unite Championship 2023, primeiro link, aparece separado o dia 1 e o dia 2. Porque o Pokémon Unite e o Mundial são 2 dias e tá separado por seedings. Então quem tivesse curiosidade pode procurar. Você vai achar, vai ter acesso a todos os times, os campeonatos que venceram, etc, de cada jogador. Claro que de algumas regiões não tem tanta informação, né? Porque a gente também não tem. Então, Sim. Eu acho que, cara, o draft vai mudar, tipo, bizarramente o jogo. Cara. Muito jogo é decidido no draft. Você olha pra uma conta, você olha pra outra e você fala, cara, tá, é impossível ganhar isso aqui. Eu acho que assim, e aí como eu falei, pra mim é um relançamento do jogo, né? O draft, vamos pegar de novo esse caso da Tsarina aí, né? Pra quem ainda não entendeu do que se trata. Vamos pegar, por exemplo, tem esse time aí que ele tá comentando do Japão que joga com a Tsarina. Não me recordo qual é o nome agora, qual que é? O T2? T2. É a T2, joga de Tsarina. A primeira possibilidade é o time banir a Tsarina, né? O time brasileiro bane a Tsarina. Ok. A segunda possibilidade é deixar a Tsarina open e torcer pra T2 não dar o first pick. E aí você pega Exatamente. na volta, no seu 1 ou no seu 2, né? 1 e 2 são as ordens de picks. Ou o que eu acho mais legal quando acontece, é mais difícil, mas eu acho mais legal quando acontece, é você baitar a Tsarina, né? Você deixar ela aberta, deixar eles pegarem e você, nos bastidores, preparar um counter pick justamente para jogar contra esse pocket pick do time japonês. Então, você acrescenta, você adiciona um caráter estratégico, um caráter tático, né? E aí entra coach, aí entra analista, entra qualquer nível de estatística, né? Que as pessoas tenham de que é mais forte contra o que. Às vezes um item é muito forte contra um Pokémon que você espera que eles vão pegar. E você tem a visualização daquilo que você vai jogar contra antes, né? Então se você tem, por exemplo, a vantagem do last pick, você consegue ter um last pick que sabe que vai ser forte contra a composição adversária. Então, pra mim, essa questão do draft é o principal fator. E eu acho que, na minha opinião, tá? Leigo aqui falando, leigo em Pokémon Unite, no caso, eu acho que a questão do draft é onde mora a principal arma brasileira nesse Mundial. Obviamente que o draft funciona pros dois lados, né? Funciona pra nós, mas também funciona pra eles, né? Mas eu acho que isso tira muito do fator dedo, né? E aí, obviamente, a gente pode ter jogadores excelentes em termos em relação a dedo, né? Em relação a micro, mas eu acho que em termos de macro é onde a gente consegue, talvez, se igualar às regiões mais fortes, cara. Concordo. Lucas, Pode falar, Jess. só a título de curiosidade, eu entrei aqui no Night API para olhar. A Tsarina é o penúltimo boneco mais picado esta semana, com 1,81% de pique. E assim, né, o critério do Night API é jogos que não são contra bot. Sim. Então... Isso no Brasil, né, Jess? Especificamente no Brasil. Não. Ou mundial. O mundial. Night, A API pega mundial, né? Isso, ele é global. Sim. E ela tem uma taxa de win rate, ela está, né? Porque isso é muito dinâmico. Ela está com uma taxa de win rate de 47,42%. Então, é um boneco pouquíssimo usado e que não é tão efetivo. Você tem dezenas de outros com win rate melhor, né? Por exemplo, o primeiro colocado, que é a abençoada da Umbreon. É Umbreon, né? Eu vi hoje. Tá com 53,86. Então, tipo, já são 6% a mais de porcentagem de vitória. Sim. Tá forte mesmo esse bichinho aí? Vocês dois que jogam? Pô, é o boneco mais forte do jogo de longe. É. Sim. E ela é muito versátil. Você pode usar ela de várias formas diferentes, várias composições dentro do time. E todas as composições que você usa Umbreon são muito efetivas. Então é o boneco a ser
combatido. Viu de longe, vai lá e nocauteia, sabe? Sim, sim. Pouco o time de ter que lidar com aquele inferno. E deixa eu aproveitar nessa mesma linha. Existe permaban no Mundial, que já vem banido para os dois times e tá fora da competição por algum bug, alguma coisa nesse sentido? Então, cara, isso é interessante. Existem os bans do MFCord que são válidos para todas as regiões, menos o Japão. Então, qual é a parada? Ué. No Japão, parece que o Japão joga um Pokémon Night diferente da gente. Eu agora fiquei curioso, não conheço isso aí não. Então. É o filho preferido. É o dono da bola, né? O dono da bola. Então, tem um bug em X Pokémon, tá banido, logicamente, né? Ninguém quer se beneficiar, principalmente de bugs que dá pra você executar dentro de jogo. No Japão, aparentemente, é liberado e o Mundial vai ser no Japão. Qual que é a conversa aqui? A gente manda mensagem aqui pro ADM, tá? A gente mandou exatamente, cara, como vai ser a relação dos bans? Vai seguir a linha do MFCord? Aí a resposta é: não podemos dar uma resposta. Aí a gente tem informações privilegiadas que, tipo, tem a pressão, porque todos os campeonatos japoneses, literalmente todos, são 100% dos bonecos liberados, independente de bug ou não. Então vai ter essa incógnita aí pro Mundial. Entendi. A gente tá treinando com todos os bonecos liberados. Todos os bonecos liberados. Porque a gente tem esse medo de, cara, vamos treinar aqui com os bons do MFCord? Aí tem 5 Pokémons banidos. Aí, sei lá, já é quase virada de julho aqui pra agosto, ó, um estalo. E se eu não tiver tudo treinado, dá ruim. Então, eu creio que vai ser tudo liberado pelo fato de se o Mundial ser no Japão. Eu acho que vão dar essa valorizada aí. E tem muito Pokémon que é banido, que é permaban. Acho, bastante. Porque aparentemente mesmo, é porque, tipo assim, quando a Pokémon ela sei lá, lança um boneco, o overhit do Chandelure fica bugado. Vai lançar um evento, a lança da Glaceon fica bugada. Entendi. Eles não conseguem, tipo, botar um evento ou alguma coisa sem, tipo, atingir alguma coisa. Alguma coisa sempre é atingida. Então, isso é uma bizarrice, né? Sim. Mas, tipo, eu acho que tinha que ser banido, tá ligado? Porque eu acho que pode dar problema em quesito. Vai que tem algum bug especificamente muito forte. Tinha um bug do Blastoise que era bizarro, que parecia que era uma tsunami. Tava de tanto dano que ele dava. Ele girava horrores. Pô, imagina, sei lá, tá jogando o Campeonato Mundial e o cara só faz esse bug. Tipo, tá liberado. Vai falar o quê? Vai falar que ele tá errado? Ou alguma coisa assim? Só bane, tá ligado? Errado é você que não treinou. Exato. Então, errado é eu que, fui inocente aqui. Deixou passar, né? Não tá usando. Exatamente. Sim. E, tipo, tem os bans, por exemplo, o Cramoran ficou banido. Acho que agora nas finais liberaram o Cramoran, ou Jandé? Ou não teve liberado. Mesmo? Tava liberado. Tava liberado. Então, ele ficou banido em todas as etapas, ele ficou banido na Copa EOS e foi liberado só nas finais. E também tinha Pokémons que tinham uma skill só banida. Então, por exemplo, a Clefable você não podia usar Follow Me, né? Entendi, então, só podia abrir a outra skill, a skill concorrente, isso. digamos assim. Entendi. Não, e assim, a lista de ban era uma loucura, porque às vezes eles publicavam um negócio na quarta-feira, na quinta-feira já tinha mudado tudo. Ou então na sexta-feira eles, não, tal que a gente falou que tava liberado tá banido, e esse que tá banido aqui tá liberado, vocês podem usar. Exatamente. Aí ficava todo mundo maluco, né? Nossa. Bom, eu perguntei sobre isso porque é relativamente comum, né, que no caso enfim, né, outros jogos até tem alguma coisa banida, ou às vezes não tem banida, mas é que no caso do LoL não pode ser dessa forma porque aí é uma única skill, né, mas enfim, eu me lembro agora, por exemplo, de um caso de um Mundial que teve um bug com o Gragas no LoL. Lembro também que tem alguns bugs no Valorant relacionados à ult da Killjoy, que é uma sentinela do jogo, mas enfim. Normalmente esses bugs aparecem em outros jogos durante a partida, né? Durante o jogo aí descobrem, ou às vezes não descobrem na hora, mas enfim, rola uma má fé ali. Por isso que eu perguntei, mas eu não imaginei que fosse uma lista tão extensa e tão, tipo, uma skill pode, a outra não, enfim, por aí vai. Mas que bom que eu perguntei isso também, porque é algo que eu particularmente não sabia, imagino que as pessoas que estão ouvindo aí também talvez não saibam.
E é o seguinte, eu perguntei pra vocês sobre meta, eu perguntei pra vocês um pouco da parte técnica do jogo, digamos assim, né? Os Pokémon, enfim. E aí, vamos partir para um outro ponto, tá? Ainda sobre o Mundial, mas um outro aspecto. Se eu, aqui em casa, quero assistir a transmissão, quero assistir o Mundial de Pokémon Unite, como eu faço? Onde eu posso assistir? Teremos transmissão em português ou não? Em que ponto está isso? Vocês sabem dizer? Até onde eu sei e pelo que eu vejo... Então, até o ano passado, ou até os últimos regionais, você conseguia assistir a transmissões na Twitch ou no YouTube, no canal referente a Pokémon Unite PTBR, como todas as regiões têm, NA, EU, Sim. Japão, etc. Agora, pro Mundial, aparentemente não vai existir essa transmissão oficial no PTBR. Aparentemente eles querem centralizar isso. Algo que tá acontecendo também no Dota, né? Que acho que a Valve centralizou, né? Vai ter só transmissão no EU, eu acho, não é? Algo assim. Cara, eu acho que Então... é uma no EU, uma no NI. Eu não lembro agora, mas eu sei que vai centralizar, mas não sei em que pé que tá isso. Até porque vai lançar o CS2 agora também, enfim, né? Então, eu acho que é algo assim muito triste, porém acho que como a gente não teve novidades nem nada, a comunidade tem até se questionado um pouco no Twitter, pedindo, etc. Zero respostas, é um mistério que ninguém sabe, mas acredito que não tenha, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, juntando alguns aspectos como se fosse um detetive mesmo, porque a galera terminou o regional, tipo, se despedindo, falando, a gente se vê em breve, e ano passado a gente se vê no Mundial, passado, todo mundo né? alegre, Sim. então... A expectativa é que não tenha transmissão PTBR, então se você quiser assistir, você vai ter que assistir uma transmissão do EU ou do NA, eles devem centralizar tudo em uma só, pelo menos aparenta ser essa a ideia. Talvez pra ver tipo, o alcance, né, do jogo, etc, numa transmissão só, eu acho que só tem a perder. Por exemplo, sei lá, a pessoa não sabe inglês, perde toda a graça da transmissão pra ela, tipo, ela só consegue entender o jogo, não consegue entender um comentário ou algo assim, e vendo que, sei lá, se eu for pesquisar no Brasil, quantos por cento das pessoas devem falar inglês ou entender algo de inglês? Deve ser menos de 5%. Cara, eu não chuto arriscar esse número porque eu acho que está muito baixo, cara, mas sim, eu vou dizer menos de 10%, vai, vou dizer menos de 10%. Realmente, tipo, no ano passado, quando terminaram as finais regionais aqui no Brasil, todo mundo já estava acordado, contratado para fazer a transmissão do Mundial. Esse ano não estavam e até agora ninguém recebeu a confirmação, né? E, tipo, ninguém tá esperando mesmo. Né? Porque tem, assim, as coisas não são, vem que semana que vem transmitir, por favor. Não é assim, sabe? Tem contrato, tem logística. Por exemplo, tem gente que mora em outro estado, tem que se deslocar para São Paulo para poder fazer a transmissão. Então aí precisa pegar licença no trabalho, comprar passagem, sabe? É toda uma organização. Então isso leva tempo. Então se tá faltando 1 mês e meio, mais ou menos, para o Mundial, e não tem essa informação, é porque não vai ter mesmo. O que o torcedor brasileiro de Pokémon Unite pode, e provavelmente é o que todo mundo vai fazer? Vai ter a transmissão oficial e as pessoas de sempre vão estar transmitindo dos seus quartos. O Bruno, o Monk já falou que vai transmitir, a Fins, que foi comentarista do oficial, vai transmitir também. Sabe? Então, assim, eles vão assistir e a gente vai ter, vai ser a nossa oportunidade de ter isso na nossa língua. E eu espero que os dados disso cheguem para Pokémon Company. Sabe? Que eles vejam lá, olha, as retransmissões, com delay que seja, feitas por brasileiros, tiveram X% a mais de público do que a nossa transmissão na região tal e tal. Tem muita gente aqui da América do Sul que frequenta as lives, né, dos nossos streamers. Né? Volta e meia, até do Kyo, que é pro player também. O time dele, se não me engano, ficou em 5º na final aqui no Brasil.
Volta e meia tá cheio dos hermanitos lá, né? Do pessoal sim, aqui, principalmente do Peru, né? Comentando, acompanhando, assistindo. Então é a alternativa que a gente vai ter, é ligar a Twitch e ir pro canal dos streamers brasileiros que vão retransmitir. Porque o meu inglês é sofrível, eu não sou obrigada, sabe? Eu prefiro rir e me divertir com as pessoas que estão comigo desde sempre, sabe? Do que apoiar esse desprestígio, para não falar outra coisa, que a Pokémon Company tá fazendo com a gente esse ano. Isso que você comentou sobre comparar, né, os números das transmissões oficiais com as transmissões dessas, eu vou chamar de co-streams aqui do Brasil, é algo interessante, Jesse, porque a gente teve uma experiência muito recente agora no caso do MSI de LoL. Não existe nenhum streamer brasileiro aqui que tenha os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de LoL, né? Só a transmissão oficial. E aí, recentemente, a gente teve agora no campeonato, eu vou chamar de mundial, mas é um mundial de meio de ano, pra quem conhece o cenário de LoL e sabe o que é o MSI. E pela primeira vez a Riot, que é a desenvolvedora do jogo, liberou os direitos de transmissão para streamers brasileiros. E realmente foi uma explosão, né? Em termos de, só pra vocês terem uma ideia, em termos de lives únicas, né, de números únicos, se a gente pegar qual é o canal que estava passando o campeonato que tinha maior quantidade de pessoas, em termos únicos, de novo, né, ressaltando, era a live de um brasileiro, né, do Baiano, que é o maior streamer de LoL do Brasil. Então, realmente, a comunidade brasileira tem um poder em termos de visualização, em termos de telespectador impressionante. E por isso eu fico feliz de ouvir que vai ter pessoas que vão fazer a live aqui, mesmo que não tenha transmissão oficial em português, porque isso auxilia na popularidade do jogo, isso auxilia na democratização do jogo também, né, em termos de língua e tudo mais. Então, que bom que isso vai acontecer e, de novo, torço para que realmente os números sejam grandes e faça barulho, né? Do tipo, olha, deveria ter tido, né? Caso realmente venha se confirmar que não vai ter. Um adendo aqui que eu espero que não aconteça, que eu acho que a Pokémon vai dificultar ao máximo você streamar o conteúdo deles. Eu acho, a minha sensação é que eles não vão deixar você botar na tela na transmissão, igual no LoL, né? Você pode fazer o famoso radinho e vão pedir delay. E, tipo assim, eu acho que eles vão querer real centralizar tudo. Tipo, assim, já que há uma coisa que eu não concordo, que me revolta, eu tento, pelo menos, tentar pensar igual eles estão pensando. E, tipo, cara, vamos ver o tamanho do nosso jogo, alguma coisa assim, se esse for real o plano deles. Não quero acreditar que é corte de gastos, pelo amor de Deus. Né? Sim. Tô querendo acreditar que tem uma ideia boa por trás dessa tragédia. Eu acho que eles vão se eles dificultarem ao máximo, pelo que eu já tenho recebido, vão real dificultar, não vão deixar a retransmissão, papo do canal cair. Então, acho que eles vão querer centralizar para ver o potencial do jogo. Isso, pra mim é uma fatalidade. Eu também acho. Bom, mas assim, caso você que está ouvindo queira entender um pouco mais sobre essa situação, né, o fato de que muito provavelmente não tenhamos transmissão oficial do Mundial em português, eu vou deixar aqui também o vídeo que o Jandeco comentou, né, o vídeo que ele fez. Eu cheguei a ver esse vídeo, foi esse vídeo que me deu mais contexto sobre tudo que estava acontecendo. Então, esse exemplo, Jandeco, que você comentou, por exemplo, do pessoal no ano passado dando tchau, né, até o Mundial, todos felizes. E esse ano o pessoal lá todo meio, né, meio sem jeito, meio triste, assim. Tipo, putz, né, tchau. Que tragédia. Isso realmente é uma diferença grotesca, assim, em relação a como eles abordaram o final do campeonato ano passado e como abordaram esse ano. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição também, tanto no Spotify quanto no YouTube, a gente solta pelo YouTube também. Então quem tiver interesse, acessa aí para poder ter um contexto maior. E aí, já finalizando aqui o podcast, a gente está chegando em praticamente 1h30, eu queria abordar aqui um último tema também, que é em relação à vaquinha, né, Jandeco, que você e a sua equipe aí estão fazendo para poder ir para o Japão. E aí, só antes fornecendo um pouco de contexto para quem não sabe do que eu estou falando. Como a gente comentou aqui durante o podcast, o Brasil tem 2 vagas, são 2 seeds para o Mundial desse ano. Porém, somente o time campeão da Liga Regional tem os custos arcados por parte da Pokémon Company.
Então, o segundo seed, o time que se classificou aqui no Brasil, a partir dos Championship Points, vai pro Mundial, né? Ele tem direito à vaga, ele pode ir, porém, ele não vai ter os custos arcados por parte da Pokémon Company, certo? E aí, recentemente, André, você e os seus colegas aí se desvincularam da True Sports, né? E estão agora buscando uma vaquinha para poder ir para o Japão, para poderem ir arcando com os próprios custos, né? Com o auxílio da comunidade. E aí queria que você comentasse um pouco sobre essa saída, né? Sobre como foi esse desligamento do time e tudo mais. Não precisa entrar em muitos detalhes se não quiser, não queremos criar nenhuma polêmica aqui, longe disso. E também, cara, sinta-se à vontade para divulgar a vaquinha, dar um pouco de contexto e tudo mais. E, enfim, depois eu comento um pouco mais sobre isso. Beleza. Vamos começar em relação à saída da True. Cara, então, a saída da True é algo de boa de falar, porque não foi nenhuma briga, nenhuma discussão, nem nada. Pelo contrário, tenho um respeito total e a ajuda que eles forneceram durante esses 6 meses pra gente, dando esse suporte. Mas é uma org nova, né? Que tá tentando crescer, se estabelecendo no Pokémon Unite, e uma viagem pro Japão não é barata, né? Ela, tipo, é bem cara, é realmente muito cara, querendo ou não, é do outro lugar do mundo. Então, eles não conseguiriam pagar a passagem dentro de um prazo saudável para a gente, né? Um prazo saudável, quando eu digo, cara, não era uma garantia, era um vamos tentar, tipo, com o maior coração aberto, a gente tá tentando fazer por onde, etc. Sintam-se à vontade pra, tipo, procurar outras coisas, etc. A gente chegou num consenso que, cara, isso, se acontecer, não... Assim, já chegamos num ponto de não vai acontecer aqui, entendeu? A gente conversou, a gente falou, cara, você tá tentando muito, 0 retorno de patrocinador, algo que seja, a gente vai sair e a gente tem o nosso plano B. Qual que é o nosso plano B? Cara, a gente vai receber 28 mil da Pokémon, que isso é referente ao valor do regional. A premiação, certo? Exatamente, toda a premiação do regional. Sim. Então, a gente não recebe R$1 da Pokémon Company em relação à viagem, estadia ou algo em relação ao Mundial. Então, o que a gente tem hoje? A gente, hoje até alguns dias atrás, né? A gente tinha 28 mil reais e a gente pesquisou que, cara, em viagem a gente vai gastar 50 mil baixo. São 6 passagens. São 5 jogadores e um coach sexto player que obrigatoriamente precisa estar no Japão. Sim. Então, pesquisando. Cara, o visto americano, a passagem sai por 7 mil e sem visto sai por 8. Mas um visto americano custa R$1.000 e eu tenho que comprar a passagem e, tipo, eu não tenho dinheiro pra passagem agora e tem a chance, tá, vou comprar a passagem, vou pagar o visto e vou tomar um reprovado aqui no visto. E aí? Tipo, sim, como que eu faço? Então, a gente falou, tá, temos cerca de 30 mil reais que, sei lá, vai chegar a quase 50% dos gastos que a gente vai precisar. Então, a gente abriu essa vaquinha, né, com a ajuda da comunidade. Nossa meta é de 35 mil reais, exclusivamente pro que, Jandeco? É juntar os 35 mil mais os 28 que a gente tem e conseguir comprar as passagens. A gente estava pesquisando hoje mesmo, no dia 29 que eu tô gravando isso aqui, tá em torno de 56 mil as 6 passagens. E sobraria ali uma gordurinha de 5 mil reais pra gente, talvez, metrô, alimentação lá, já que a gente considerou, cara, a gente vai ter que tirar um dinheiro do nosso bolso, assim. Vamos supor que a nossa vaquinha está em 14 mil e, tipo, a gente é muito grato por isso. Eu ia perguntar isso, querendo quanto ou não, que já tem já? A gente tem 14 mil, quase 15 mil reais. E, cara, isso é um absurdo pra gente, tá ligado? A gente abriu essa vaquinha com tipo, uma ideia de... Assim, a gente tem a vaga e real a conversa que a gente teve, que principalmente eu puxei, eu falei... eu não quero saber como a gente vai, eu sei que a gente vai, tá ligado? Eu não quero saber se a gente vai pegar um empréstimo, se a gente vai de balsa, se a gente vai dentro de um container junto com mercadoria, eu não quero saber. A gente vai, esse aqui é o propósito de todo mundo, a gente treinou 6 meses pra isso,
Então, a gente vai dar um jeito, cara. Vamos meter a cara, vamos pedir ajuda pra comunidade, vamos fazer live, vamos fazer o que for, vamos rifar o que for, vamos fazer doce, vamos vender na rua pra gente conseguir ir pro Japão. Então, nossa mentalidade tá essa. Claro, conciliando com os treinos, que principalmente são os mais importantes. Mas a comunidade ajudou de, tipo, uma forma sensacional até agora. Sei lá, 2, 3 dias de vaquinha, a gente tem quase 15 mil reais, que é tipo algo absurdo, algo que a gente não imaginaria. A gente botou essa vaquinha e, sinceramente, eu tava esperando. Cara, tinha hora que eu pensava, mano, se a gente conseguir 5 mil reais vai ser muito bom, né? Porque vai pagar o Airbnb. Sim. Se a gente conseguir 10 mil reais, paga o Airbnb e alimentação. Não duvide da comunidade, então, cara. É foda. E, pô, e sei lá, pra gente é algo mágico. Acho que hoje a gente fala, cara, nem que a gente vai ter que tirar um dinheiro nosso, claro, mas pra gente com certeza vai ser um investimento e com certeza honrar com a galera que tá acreditando no nosso sonho, né? Porque são pessoas pagando, doando pra gente. Tipo, cara, vai lá, vive o que eu quero viver, ou tipo, tô torcendo pra você dar o seu melhor. A gente tem total ciência disso. Então, a gente tem essa vaquinha, a gente tem corrido atrás de fazer dinheiro de outras maneiras, com live, etc. Rifando alguns produtos, a gente pretende rifar nossa camisa da True, fazer sorteios, nem que seja comprar algum produto pra revender. A gente tá dando nossos corres, a gente tá querendo fazer por onde. E, cara, independente de a gente receber mais R$1 ou não, claro que cada real vai ajudar demais a gente. Ajuda demais, porque uma viagem dessa não é barata. Longe disso, só de passagem a gente gasta em torno de 60 mil reais sem ter R$1 da Pokémon. Givando 100% o valor da premiação, que muita dessa premiação às vezes é, tipo, a razão do cara tá jogando, né? Tipo, às vezes o cara precisa daquele dinheiro pra viver o dia a dia. Ninguém sabe, né? Sim. Então a gente já tem uma conversa de tipo, ó, nosso salário que tava chegando nos últimos meses, a gente falou, rapaziada, dá uma segurada, porque a gente vai precisar desse dinheiro. Então é tipo, são 6 ali, todo mundo de acordo, todo mundo com o mesmo propósito, sacrificando de coisas muito importantes, né? Porque às vezes é deixar de sair, é deixar de comprar uma coisa que gosta, é deixar, às vezes, cara, eu não sei, algo muito importante pra ele, algo que ele precisava pagar, de tá juntando dinheiro pra esse sonho. Então tá todo mundo bem alinhado em relação a isso. A gente tá fazendo a vaquinha e arrecadando o maior valor possível, né? Que com certeza ajuda muito a gente. A comunidade já fez de longe muito da que a gente poderia imaginar, e a gente é eternamente grato por isso, velho. Com certeza a gente vai honrar da melhor maneira possível. E só pra ter alguma dúvida, tem essa vaquinha e tem bastante gente lá de fora mesmo. Aparentemente não, é o que é, né? Falo pelo menos pela minha equipe. A galera lá de fora tem ajudado a gente. E até melhor, né? Euro, dólar, libra, né? Sim, os times lá de fora, como pessoas, tipo, falam, Jandeco, não consigo doar pelo Live Pix, né? Tem como você criar um PayPal? A gente criou o nosso PayPal também, né? Que eu posso deixar na descrição aí depois passando. Pode mandar, eu ia falar isso, onde eu dou e qual é o prazo, eram as próximas perguntas que eu ia fazer. Então, o prazo que a gente deu é até o final de julho. Assim, se você quiser ajudar a gente, tipo, sei lá, tá no Mundial, você quiser ajudar a gente, você pode ajudar, tá ligado? Porque provavelmente você vai estar tirando um gasto que com certeza saiu do nosso bolso. Mas a gente tá com um prazo de comprar as passagens até semana que vem. Então a gente provavelmente vai passar isso no crédito e todo o dinheiro que for arrecadado a gente vai pagando, tá ligado? Essa é a nossa cabeça. Porque, de novo, aquilo, não importa o que aconteça, se essa vaquinha tivesse R$0, a gente iria. Cara, nem que, tá ligado? Tipo, a gente dá um jeito mesmo. Sim. Tipo, é aquela mentalidade de, cara, vai pro Mundial, tu vai ganhar a premiação e vai voltar. Tem a vaga, não existe, né? Exatamente. E a gente tem a noção que é muito importante pra gente como player, como time, e pra gente como comunidade Brasil. Pro Pokémon olhar pra gente, cara, tem time bom, tem gente boa jogando lá, vamos olhar pra lá. Vamos dar 4 vagas pros caras, vamos pagar 3 viagens, etc. Porque, querendo ou não, tipo, é o corre de todo mundo. Muita gente, principalmente meu time, give a faculdade, give a trabalho pra unicamente viver de Pokémon Unite. Então, não é como se aparecesse uma oportunidade dessa, a gente não chutaria a porta com os 2 pés. A gente vai dar o nosso melhor e conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível, né? As coisas estão indo muito bem por enquanto.
sabe que tá longe de ser o ideal, mas com certeza é uma ajuda maravilhosa que a gente vem recebendo e todo o suporte. Desde divulgação, desde aquela pessoa que doa R$1, desde aquela pessoa que doa mais e desde aquela pessoa que só compartilha o nosso post no Twitter, né? Ou faz um vídeo, pô, o Andy, o Barbosa. Barbosa eu vi, sim. Cara, muita gente tá fazendo vídeo, tá chamando pra gravar. Falando, Jandeco, eu soube da sua causa aí. O próprio Andy ainda que não postou o vídeo, mas provavelmente quando esse podcast sair já vai estar no ar. Sim. Ele me chamou, ele falou, cara, não acompanho mais o Pokémon Unite, né? Faço uma cobertura ou outra de algum lançamento. Mas fiquei sabendo aí, cara, você quer gravar aqui, etc. Eu sei que, pô, vocês se dedicaram pra cacete e tal. Então, a galera em si do Pokémon, tanto do Brasil quanto lá fora, tem ajudado demais. Não só a minha equipe, como as outras, né? Porque, de novo, não é só a gente que não tá recebendo ajuda de custo, é mais de 50% das equipes. Então, são 31 vagas, cara, 15 vagas as pessoas vão ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Isso não é a comunidade, isso não é a pessoa indo por onde ela não consegue. Ou a própria org, né? Exatamente, ou a própria org. Sim. Então tem essa situação aí que, graças a Deus, está evoluindo de uma maneira bem agradável pra gente. E por onde é a doação? Quero doar, aonde eu faço? Pra quem tá ouvindo aí. Então, pra você doar, você pode doar pelo livepix.gg/jandeco com 2 O. Você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, é onde eu faço a maior divulgação, principalmente no Twitter. Eu tenho um canal no YouTube que quando você ouvir esse podcast vai ter um vídeo falando só sobre isso, né? Só sobre o quão o Brasil é uma região forte, etc. E o quanto a gente precisa dessa ajuda para representar o Brasil no Japão. Então, a gente está bem engajado por lá. Certo. Esse link do LivePix vai estar na descrição, tá? Eu vou colocar ele também junto com o vídeo da transmissão do Mundial, tá? Já adianto aqui também que eu ainda não doei, mas farei a minha doação. Tá, vou mandar uma grana pra vocês aí também. Eu não consigo prometer do lado da PBN, porque o Danilo já comentou sobre isso várias vezes no podcast. A gente não recebe nada também pro site, né? A gente é um site totalmente sem lucro. Então não consigo fazer nenhuma promessa, mas conversarei com o Danilo também. Mas posso adiantar que do meu lado aqui farei a vaquinha. Queria, enfim, que você pudesse ter esse espaço para divulgar aqui também, comentar um pouco sobre isso. Não tinha feito ainda, mas pode esperar que farei a minha contribuição. E adiantando aqui também, quando esse podcast sair, a gente está gravando no dia 29, quinta-feira, e o podcast provavelmente vai sair no domingo, né, dia 1º ou dia 2, não sei agora, acho que é dia 2 de julho. A gente também vai lançar uma notícia na PBN, tá, e divulgar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter sobre essa situação. Enfim, vamos divulgar também em formato de notícia no site, tá? Então, para quem ainda não sabia o que estava acontecendo ou sobre o que se trata, a gente também vai fazer essa divulgação tanto no site quanto nas redes sociais da PBN. Tá? Esperamos que tenha um alcance legal e se você está ouvindo, compartilhe também. Vamos conseguir essa meta de 35 mil aí. E mais, né? Vamos conseguir mais. Coisa linda. Sim. Então, só para dar um adendo, se você quer ajudar e não consegue financeiramente, o que é algo válido, eu tenho amigos meus de coração que, sei lá, mandaram R$5 e falaram, Jandeco, é o que eu consigo, é de coração, mas, tipo, eu tô dando RT, tô dando like aqui em tudo. E, cara, é isso, tá ligado? Tipo, você pode ter certeza que cada real, cada centavo que você ajudar vai ser, tipo, investido na gente, vai ser pra melhor condição no Japão, pra gente conseguir representar da melhor maneira possível. Independente de, tipo, ser um valor R$1, R$2, já ajuda demais. Legal. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Jessie? Assim, até tem essa união da galera que é uma coisa muito bonita, muito bacana de ver, sabe? Eu doei um pouquinho, tô esperando, né, o pagamento cair na conta semana que vem para poder ajudar um pouco mais, porque eu acho o cúmulo absurdo, sabe? Os meninos lutarem tanto, batalharem tanto para chegar nesse ponto e ainda tá com esse sufoco todo, esse desespero todo. Eu costumo, às vezes eu falo nos meus vídeos que eu não defendo empresa bilionária, então eu tenho várias opiniões a respeito disso, mas assim, é importante que vocês saibam que eu tenho várias opiniões. E tô sempre também compartilhando, retweetando lá os links, fiz uma de zoeirinha também, uma arte de zoeira, pus eles no aviãozinho. Eu vi do aviãozinho, eu vi.
E é Muito isso, boa, tá? porque, né, como já diz o mestre Emicida, tudo que nós tem é nós. Né? É isso. Tudo que a gente tem é a gente. E se não for nós por nós mesmos, a coisa fica muito mais difícil. E vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Já deu certo. Sim, sim. Quais são os dias que começa o Mundial? São 3 dias, né? São... Ai, meu Deus. 10 a gente grava, 10 de agosto a gente tem as gravações. Maneiro, isso. Eles mandam você chegar pelo menos tipo, um dia antes, né? Tipo um Media Day da vida. É, um Media Day. Entendi. Eles falaram que vai ser bem trabalhado, principalmente por ser no Japão, cidade de Pokémon, etc. É sábado e domingo da semana do 10. Acho que é 12 e 13. 12, 13 ou 11, 12 ali, tá. Legal. É, 11, 12 ou 12 e 13. Tá. Beleza. O Mundial é de Pokémon e vai ter outras categorias, né, além do Pokémon Night. Então, se eu não me engano, é dia 11, 12 e 13. E no dia 10 eles vão pra ser bonitos, né? Pra ser bonitos, sorrir pra câmera e fazer o próprio comercial. Sim, esse Media Day é legal, né? É importante também, né? Um adendo sobre o meu canal no YouTube, que eu vou fazer toda a cobertura de como foi a nossa viagem, desde os treinos, como foram os jogos, desde como é a estrutura lá. Então quem quiser acompanhar também vai estar muito mais que bem-vindo, porque vocês, querendo ou não, vocês que assistem a gente, acompanham, ajudaram, são os responsáveis por mandar a gente pra lá. Então, o mínimo que eu posso fazer é passar toda essa experiência que a gente está vivendo para vocês por forma de vídeo. Legal. Legal. E deixa eu já aproveitar então esse tópico que você comentou do canal do YouTube. Eu já queria aqui finalizar o podcast. A gente está gravando há praticamente um pouco mais de 1h30. Então, queria agradecer imensamente vocês dois, tanto o Jesse quanto o Jandeco, por ter topado participar, por ter topado falar. Como eu disse, eu acompanho cenário de esportes há pelo menos 10 anos, mas não sou completamente inteirado no cenário de Pokémon Unite, mesmo trabalhando na PBN, né, com um site de Pokémon e tudo mais. Acaba que eu não consigo tanto tempo assim pra ficar acompanhando os campeonatos e tudo mais. Então agradeço pela visão técnica de vocês, agradeço você também, Jess, por todo o apoio em relação à página das builds e tudo mais. E queria deixar esse espaço no final aqui para vocês comentarem um pouco sobre os trabalhos que vocês fazem em rede social, como o Jandé comentou agora, de canal no YouTube, Twitch. Agradecer também o apoio que dão para vocês em redes sociais e tudo mais. Enfim, o espaço aqui é totalmente de vocês. Podem ficar à vontade para poder divulgar. Lembrando só que tudo que eles comentarem aqui, os links vão estar na descrição, tá? Pode comentar, Jesse. Bom, então, eu já falei, né, no Twitter vocês me encontram como Mineiro Sem Freio, tem o blog também, mas está parado. E o canal chama Mineiro Sem Freio, mas o link é youtube.com/@jessimineira, que é como a maioria do pessoal me conhece aí de Twitch, essas coisas. E é isso, é um canal pequeno, muito mais assim de descontração, né? Porque eu falo que se o povo quiser ver alguém jogar bem, vai ver o vídeo do Jandeco, do Mas, do Olivo, né? O meu é só pra falar besteira, é claro, procuro dar informações, principalmente sobre os Pokémons que vão ser lançados. Mas é um canalzinho honesto, assim, né? Mas é bobo, mas é limpinho. Eu sou pro player, então ano passado eu era sexto player, né? Então não trabalhava tanto em imagem, eu era conhecido como sexto player, e esse ano decidi fazer um ano de provações pra mim mesmo, resolvi jogar, e com o resolvi jogar foi uma pra... Cara, preciso trabalhar minha imagem, etc. Então eu comecei um canal no YouTube, vídeos informativos sobre coisas relacionadas a Pokémon Unite, uma gameplay descontraída. Tô trazendo vários conteúdos, desde nossos treinos contra os times gringos, contra os times BRs. Então me acompanha lá. Todas as minhas redes sociais são Jandeco com 3O. Por que com 3O? Cara, não sei, mas achei legal. Então no Twitter é a rede que eu mais uso. De longe, eu sempre posto tudo relacionado a Pokémon Unite ou algo pessoal. Se eu vou ou não vou fazer live, se vai atrasar ou não vai atrasar um vídeo novo. Então, quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar por lá.
Obrigado pela essa oportunidade aqui de estar no podcast, etc. Eu acho importante, tipo, esse espaço, esse destaque ao Pokémon Unite. Acho que é um jogo, cara, muito bom. De novo, é um jogo que eu me divirto muito, além de ser, sei lá, o meu sustento. Parece que eu não trabalho porque é simplesmente um jogo muito bom. Tipo, eu me divirto jogando Pokémon Unite e acho que se você não joga, quiser dar uma chance, você vai gostar bastante. Bom, é isso, pessoal. Agradeço novamente vocês dois. Como eu comentei no começo do podcast, isso aqui foi uma pausa em relação aos podcasts que o Danilo e o Vinícius estão gravando quinzenalmente, né? Eu quis gravar esse podcast também para dar espaço para a Jess e para o Gileco falarem um pouco sobre o cenário de Pokémon Unite. Fazia tempo que a gente não falava um pouco sobre isso. Acompanhem as redes sociais da PBN, Pokéblast News. A gente está presente no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, enfim, todas as redes sociais. Como eu comentei no começo do podcast também, a gente tem agora uma página completa sobre as builds de Pokémon Unite que estão sendo atualizadas, se não quinzenalmente, mensalmente. A gente sempre tem ali o mês da última atualização. As pessoas que passam, a pessoa na verdade que passa a informação sobre isso pra gente é a Jess, que tá inserida aí no meio de Pokémon Unite, conhece, sabe o que tá falando, então vocês podem conferir lá. E uma coisa que eu deveria ter falado no começo do podcast também, mas acabei esquecendo, é que agora, a partir desta semana, como eu falei, a gente tá gravando isso agora no dia 29, quinta-feira, a partir de hoje, a gente também vai postar no Instagram e no Twitter da PBN. A gente vai intercalar as builds dos top 3 Pokémon com maior pick rate do jogo, tá? E na outra semana uma imagem com os pick rate e win rate. Então ficou confuso, deixa eu só recapitular. Numa semana a gente vai ter a imagem com as builds do top 3 Pokémon com maior pick rate, e depois na outra semana a gente vai ter uma imagem ali que vai mostrar o top 10 de pick rate e de win rate do jogo, tá? A gente vai intercalar isso para também trazer informação para a comunidade, enfim, a fonte que a gente está usando ali em relação ao API que a gente comentou aqui outras vezes, né, que é igual ao APGG do LoL aí para quem conhece. Então podem ficar de olho nas redes sociais da PBN toda quinta-feira, tá? E começando hoje, né? Hoje a gente já deve ter postado ali, eu não cheguei a abrir aqui antes de gravar, mas imagino que tenha sido postado pelo pessoal, pelo Vinícius, né, que cuida das redes sociais. Já deve ter postado lá imagens sobre o pick rate e o win rate. Então acompanhe lá também, que a gente está tentando trazer o conteúdo mais completo, digamos assim, de Pokémon Unite para vocês aqui. Então, mais uma vez agradeço vocês dois, agradeço também todo mundo que ouviu até aqui, são quase 2 horas de podcast, e é isso. Na próxima semana o Danilo e o Vinícius vão voltar aqui para comentar um pouco mais sobre o legado de Unova e Kalos, dando continuidade aí no PBN Cast que eles estão fazendo quinzenalmente. É isso, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!